6 de outubro de 2022, nós estamos na quinta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus, nos encontrarmos mais um dia na presença do Senhor. Nós vamos meditar o Evangelho de hoje, proposto pela liturgia, Lucas 11, do 5 ao 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito e muito conhecido por nós. Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Meus queridos, uma coisa é certa: Deus sabe para a nossa vida o que é o melhor. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, mas nós não temos a capacidade de compreender a totalidade da história e dos acontecimentos que nos envolve, que envolve os nossos. Deus, olhando a totalidade da existência humana, Ele sabe o tempo certo, o momento certo, o tempo certo, o lugar certo, a hora certa de fazer acontecer aquilo que nós precisamos efetivamente. Muitas vezes pedimos coisas a Deus que não nos fará prosperar na santidade e no bem. Deus sabe todas as coisas. E é por isso que muitas vezes as alegrias que nós assim invocamos por parte de Deus, elas se atrasam. Porque Deus conhece tudo, nós não. O Evangelho de hoje nos sugere: confie em Deus, espere em Deus, se dirija a Deus de maneira impertinente, incomode a Deus pela vida de oração, peça com fé, com confiança, mas peça e entregue para Deus. Porque às vezes nós desistimos muito fácil, meus queridos.
Nós temos que ser impertinentes, persistentes na vida espiritual, na vida de oração, e entregar para que Deus cumpra na hora certa, porque Ele sabe o melhor para nós. A promessa do Evangelho é: quem pede recebe, quem procura encontra, a quem bate se abrirá. Se Jesus fez essa promessa, é porque assim se realizará. É só esperarmos, sermos perseverantes, insistentes na vida de oração e deixar que Deus realize conforme sua vontade. Ou Jesus mente, ou Deus mente, e tudo isso é um equívoco? Eu acho que não. Outra coisa interessante desse evangelho é que a última parte: se nós que somos maus damos coisas boas a nossos filhos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Às vezes nós pedimos uma coisa ou outra, e esquecemos de pedir a Deus o Espírito Santo. Faça diferente do que você tem feito. Em vez de ficar pedindo pontualmente: Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, que se cumpra isso. Peça: Senhor, envie para mim e os meus o Espírito Santo. E realize na minha vida, na minha história, da minha família, por meio do Espírito Santo, a vossa vontade. Peça diferente, peça o dom do Espírito. Nós pedimos bens, nós pedimos situações concretizadas segundo o nosso modo de enxergar a vida. Nós pedimos tantas coisas e não invocamos as virtudes do Espírito. Qual foi a última vez que você pediu alguma virtude para Deus diante da sua limitação? Senhor, me deu o dom do silêncio. Senhor, me deu o dom da paciência. Senhor, me deu o dom... Não sei. A nossa oração é o retrato de onde realmente está o nosso coração. Se está em Deus ou nos bens, ou na matéria, ou no dinheiro. Que Deus nos ajude efetivamente a compreender o mistério da vida de oração e da fé. Peça, entregue para Deus aquilo que você precisa, que você pensa precisar pelo menos, de maneira persistente. Não desista. Não desista. Que Deus nos ajude a crer nisso. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Entregue sua vida, as suas situações, seus empreendimentos, o que você tem vivido, o que você tem almejado, tem desejado. Entregue para Deus e deixe Deus realizar do jeito dele. Paremos de querer fazer da nossa vida o que nós queremos, porque nós não sabemos nada. Quanta coisa, quantas vezes nós já batemos a cabeça pensando estar certos, fazemos o pior para nós mesmos. Mas Deus não, Deus conhece o todo. Ele sabe o que é bom. Que Ele nos ajude a compreender esse mistério. Que seja essa quinta-feira um dia repleto de fé, de confiança, de entrega, de persistência, de insistência, de impertinência espiritual. Nós precisamos ser pessoas da fé e não do fracasso, pessoas da confiança e não do desânimo, pessoas do olhar adiante e não do olhar para trás, pessoas que caminham adiante e não que regridem. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.